Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BT Vlog, o de número... Esse é um? Esse é um. Esse é um. Eu sou o Bibo. E eu sou o Mac. A gente não tá acostumado ainda com esse negócio, né, rapaz? Mas esse é mais uma opção, a gente já falou no primeiro, né? No primeiro BT Vlog. É BT Vlog, quer dizer, é vlog, videocast, videoblog. É BT Vlog. O vlog do Bibotalk, BT Vlog. O BT já virou a nossa marca. Nossa marca, né? BT de Bibotalk, que é o nosso blog, bibotalk.com.br ou só.com, é onde você encontra muitas coisas. E agora também essa opção em vídeo. Olha. Nós estamos aqui, Mac, num estúdio, por enquanto, enjambrado. Enjambrado, mas enjambrado no sentido que... a gente tem que acertar bastante coisa ainda. É, carregar um monte de livro. Tem muita coisa técnica aqui. Sim, né? luz, câmera. Tal, o estúdio isolado. Maravilha. Acústica. Mas a gente quer agradecer então já desde já a Yugi Comunicações, ao Yuri e ao Guilherme, que cederam esse espaço aqui pra gente e com o tempo nós vamos aperfeiçoar, né? E a gente tá aqui nesse episódio, Mac, pra falar um pouco do nosso esporte. Já tratamos disso no nosso podcast, que é o BTcast, que você encontra aqui o link, né? O BTcast lá no blog bibotalk.com. E teologia é o nosso esporte. Por que teologia é o nosso esporte? Por que a galera interessante, Marquinhos, o pessoal achou que a gente era mais velho, né? Teologia, então, é associada a pessoas velhas, né? Vocês puderam perceber. O Mac, inclusive, tem quantos anos, Mac? Eu tenho 3.2. Ó, é o cara mais velho. O Alex deve ter o quê? Uns 22? Não, ele é 30, 31, 32 e o Milho ainda é mais velho, né? Ah, o Milho já tá perto dos 60, né? Brincadeira. Fala sensacional agora. Por falar nisso, né, Mac? A gente tá sem o Alex aqui, estamos sem o Milho, porque não tivemos como trazê-los pra cá, lá da Alemanha, lá na França. Problemas técnicos ainda, né? Problemas técnicos, vamos nos acertando. Por falar em problema técnico, eu tava reparando no primeiro vídeo que a gente fez, como eu tenho a mania de repetir o que vocês acabam de falar, cara. Tu falou problema técnico, eu repito o problema técnico, né? São problemas técnicos, mas a gente aos poucos vai adaptando. Então, Mac, voltando à pergunta que eu lhe fiz, por que teologia é o nosso esporte, né? Nós, jovens, envolvidos com teologia, sim, nós somos jovens, né? Viu? Aqui perto da casa dos 30 e tal. Por que teologia é o nosso esporte? Temos como fugir desse esporte? Não temos, até porque nós não gostamos de praticar exercício, o convencional. Eu gosto. Eu fiz academia por 3 meses, só que não deu. Ou era academia ou mosaico teológico. Aí eu fiquei com o mosaico. Mas então a gente prefere exercitar outros músculos do corpo, né? O nosso cérebro, temos que fazer ele funcionar. E por que não fazer isso dentro da esfera cristã, ou seja, na teologia, né, Bingo? Eu acho que a gente tem se dado bem em fazer isso, levar pra você... eu acho que sim, algumas coisas aí e tal. E, cara, teologia é muito importante. Por quê? As pessoas costumam falar, teologia. Por que a gente tá fazendo isso, galera? Por quê? Muitos e-mails que nós recebemos são pessoas que falavam o seguinte: olha, eu não sabia que teologia era tão legal. Pois é. Como vocês têm levado a gente a pensar a fé cristã? Olha, eu nem sabia o que era teologia. Pois bem, teologia, numa definição mega limitada, seria a tentativa do homem estudar Deus. Certo. Fazer proposições e tudo mais. Tentar pensar sobre Deus. Mas por que eu coloco aqui a palavra tentativa? Não tem como nós mensurarmos Deus. Claro. A teologia é tão importante que a Bíblia surge da produção teológica. Sim. E olha, e é um caminho muito legal isso, porque hoje em dia nós fazemos teologia a partir do texto sagrado. Certo. E todo mundo faz teologia, né? Teólogo não é só coisa de acadêmico. Isso a gente tem que deixar muito claro. Vamos chegar lá. Teologia todo mundo faz teologia. Todo mundo faz. Até quem fala que teologia não serve pra nada. Olha, isso é um conceito muito importante. Porque quem diz que teologia não serve pra nada já está fazendo teologia, só que uma teologia ruim. Má teologia. Má teologia. Então, a pergunta que você tem que fazer não é se você estuda teologia, mas que tipo de teologia você está fazendo e produzindo. Porque todo mundo produz teologia, em última análise. Lá no seu ambiente de trabalho, você de repente começa a conversar sobre Deus com alguém. Tudo isso que você está falando sobre Deus já é uma produção teológica. Claro, você traz muito background, olha aí, daquilo que você tem vivido na sua vida, no seu contexto de igreja, local e tudo mais, no seu estudo e devocional diário da Palavra de Deus. E quando você passa isso pra frente, ou não precisa nem passar
Às vezes a pessoa se encontra pensando em alguma coisa, né? Na sua mente, só assim, pô, será que isso, tal. Você já está fazendo teologia. Já todas as perguntas que você tem sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre Jesus, é fruto de uma reflexão teológica. Claro. Então, por que eu disse antes que a Bíblia nasceu da reflexão teológica? Vamos começar a imaginar o povo de Israel, Deus se manifestando, várias experiências, um Deus que se manifesta na história, a gente já deixou isso muito claro em BTcasts falando sobre Êxodo, agora sobre Gênesis e tal. E a gente vê o quê? O povo recebendo essas ações de Deus e refletindo sobre elas. Então, quando a Bíblia começa a ser escrita, nós temos ali o quê? Um povo refletindo sobre as ações do seu Deus. Antes que você pense e coloque, mas e onde fica a inspiração divina? A Bíblia é inspirada por Deus, obviamente, só que a inspiração de Deus não anula o agiógrafo. Olha aí, termino para você aprender agora teologia. Agiógrafo, o autor bíblico ou o escritor santo, né? Hagiografos, né? Sabe que a gente pode dar outro nome para isso aí? Qual? Momento teólogo babaca. Pode ser, né? Copiando outros, né? Momento teólogo babaca. Não, mas o pessoal tem que conhecer os agiógrafos, né? Que são os autores bíblicos, os escritores santos. Aí eles escrevem a partir do seu contexto. Então, claro. Amós vai fazer a sua profecia escrevendo a partir de um contexto campesino. Olha aí, nossa, um contexto de campo, vai né? se acostumando porque termos teológicos fazem parte de se fazer teologia. E é bom. A gente, quando a gente aprende uma palavra na língua portuguesa, né, que a gente não sabia o que era, uma palavra que eu aprendi recentemente aí, acho que eu não aprendi nenhuma, parenético. Né? É um termo parenético, ou seja, o que é uma parênese? Procura aí no Primeran. É um dicionário online. Muito bem. Então teologia não tem como fugir. Ou você faz bem feito ou você faz mal feito. Exato. Então não existe essa de que teologia esfria. Porque teologia esfria. Olha, tem casos de pessoas que estudaram teologia e esfriaram na fé? Não. Por quê? Porque não é a... É brincadeira tua? Tô ficando. Porque não é a teologia que esfria. É o cara que já era frio. É o cara que já era frio. Tá? Just colocar no peso aí da teologia uma coisa que ela não tem. E outra coisa que o pessoal fala muito, Bibo, eu só estudo a Bíblia. Nossa, eu não leio livros teológicos de outros autores e tal. Isso aí, é uma falsa viagem. piedade da mais casca grossa aí, porque... tem muita gente, provavelmente muito melhor do que você e do que eu, que já batalhou muito na fé. A gente tem muito teólogo mártir aí que dedicou a vida inteira para estudar a Bíblia e muitos outros assuntos. E os caras pensaram muito a respeito da palavra de Deus, a respeito da fé. E por que não se utilizar do trabalho desse pessoal que já ralou muito na vida aí? É um egoísmo da nossa parte dizer eu só estudo a Bíblia. Claro. Isso é uma mentira, porque você até pode só estudar a Bíblia, porém... você tá cheio de pressupostos que não tem como você fugir. E outra, você olha lá os fariseus, Jesus tendo embate com os fariseus. O Espírito Santo nunca vai, aliás, só se ele quiser, ele faz, mas eu acho difícil ele fazer, né? Ele não vai chegar a dizer para ti assim, ô João, você sabia que os fariseus eram um grupo social do tempo de Jesus, que nasceu no período intertestamentário, ou seja, ali entre Malaquias e Mateus, aqueles 400 anos e tal? Ele não vai falar isso para você. Claro. Até porque se ele falar, eu vou ficar muito chateado com ele, porque eu tive que estudar e tal. Então é muito importante nós entendermos, sabe, esses conceitos, estudar, porque teologia, gente, é a vida cristã. O Nicodemos escreve mais ou menos isso no prefácio do nosso livro, que nós não temos como fugir da teologia. E outro, nós temos 2000 anos de história, então muita coisa ruim foi produzida ao longo desse tempo, mas muita coisa boa. E é por isso até que nós temos uma série no nosso podcast chamada Gigantes. Sim. Porque gigantes que pensaram e refletiram sobre Deus, tiveram experiências com Deus. E digo mais, não estaríamos aqui não fossem esses homens, hein? Com certeza. Porque primeiro que a Bíblia só surge por causa de pessoas interessadas em preservar a palavra de Deus. E a própria Bíblia, ela é de certa forma fruto de interpretação, porque os autores sagrados também iam interpretando aquilo que Jesus ia falando, claro. E eles tinham todo um zelo, né, com isso. E nós temos que então subir no ombro desses gigantes para enxergar mais alto. Então a gente não tem como fugir da teologia. Mas ela esfria. Eu conheço gente que fez teologia e se acabou, né? E largou a igreja. É que tem uma coisa, né? Você vai se dedicar a estudo da palavra de Deus, estudo de outros livros, de outros autores e tal.
É claro que você não deve perder tempo demais apenas nisso, ou perder tempo, ou gastar tempo demais. Investir tempo demais. Investir tempo. Por quê? Porque enquanto cristão você tem outras coisas para fazer também do que ficar só lendo livro. Né? Oração, você vai ajudar na sua comunidade local, vai aplicar aquilo que você leu na sua comunidade local. Não tem, a teologia, ela é prática, né? Claro. A teologia, existem 3 divisões básicas na teologia, né? Quando nós estudamos teologia, nós temos pelo menos 4 grandes áreas da teologia. Nós temos a teologia sistemática, temos a teologia bíblica, temos a teologia histórica e temos a teologia prática. De forma bem resumida mesmo, como é que a gente identifica essas 4 áreas maiores da teologia? A teologia sistemática, ela vai se ocupar em agrupar versículos bíblicos de acordo com o tema. Por exemplo, a gente tem a área da teologia sistemática que trata sobre Jesus, sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre a igreja. Então, o que os teólogos sistemáticos vão fazer? Pegar toda a gama de versículos que falam sobre Jesus, toda a gama de versículos que falam sobre Deus, sobre o Espírito Santo, e vão sistematizar esse conhecimento e formar as grandes doutrinas. A teologia bíblica, por sua vez, o que ela vai fazer? Ela vai ficar concentrada nas grandes áreas do Antigo e do Novo Testamento. Nós temos também a teologia histórica. Com que se ocupa a teologia histórica? Ela vai se ocupar, por exemplo, do desenvolvimento das doutrinas ao longo da história. E por fim, nós temos a teologia prática. A teologia prática, ela vai se ocupar, por mais incrível que pareça, dos fundamentos teóricos da prática da igreja. O que isso quer dizer? Por exemplo, quando nós falamos em missões, na verdade a teologia prática não vai se ocupar da forma, do método, como aquilo vai se realizar no dia a dia, como aquilo vai se realizar no modus operandi da igreja. Não. Na verdade, ela vai se ocupar dos fundamentos teóricos com os quais a igreja vai trabalhar. Por exemplo, a teologia prática também, você tem a homilética, que é o que? A arte de fazer sermões. Então a teologia prática, ela vai se ocupar dos fundamentos teóricos da prática eclesiástica. E continuaria ainda. Você não tem que ter apenas ortodoxia, mas tem que ter ortopraxia. Olha aí, ortodoxia, doutrina correta, ortopraxis, prática correta, né? Então assim, a teologia, então, como eu falei, 3 divisões, né? A bíblica, a sistemática e a prática. Mas no fundo, o Sabatier vai dizer que tudo é teologia prática, porque não tem sentido eu ter livros e mais livros se eu não coloco isso na prática. Claro. E o fazer teológico só é possível por causa da revelação de Deus. A própria Bíblia nasceu da revelação de Deus. E por que agora a teologia se faz a partir da Bíblia? Por causa que o cânon está virtualmente fechado. Até porque para se fazer teologia, você precisa partir de um ponto de partida, né? Redundante aí, mas enfim, você faz teologia a partir do quê? O cristão faz teologia a partir da palavra de Deus. Porque o cristão que faz a partir da experiência, a gente tocou num ponto aqui que é pontual. Para você refletir, olha o estado da igreja atual no Brasil ou no mundo, principalmente em países ocidentais aí, né? O pessoal reclamando que tem muita bagunça e tal. O Augusto Nicodemos, ele fala uma coisa muito acertada em um dos seus vídeos, em uma das suas pregações, que o maior problema da igreja é teologia e doutrina. Porque é a base de tudo para o que você faz dentro da igreja. Sim, tudo. Então, se você não tem uma boa doutrina, uma boa teologia, fatalmente vai descambar. Vide aí um pouco de prática aí, da prática teológica que os coríntios faziam, né? Que não aceitavam muito bem e tal, porque aí faltava um pouco talvez de conhecimento nessa área. Né? A teologia é que não deixa a fé virar crendice. Olha aí. Não é? Olha aí. É o estudo da teologia que não deixa a fé virar uma crendice.
que é o que a gente vê, né? A nossa alma ainda permeada de ritos pagãos. A gente vê isso no meio do povo, né? Lencinho, meia, travesseiro. E água em cima da TV. Essa água em cima da TV tem um problema sério agora com as TVs LED. Eu não sei como é que esses pastores têm feito ultimamente. Tipo equilibrar ovo, né, cara? Não tem como, né? Mas a gente percebe isso, gente, que não tem. A teologia, ela amadurece a nossa fé. E se tem gente que esfria e descamba, é porque tinha uma fé e uma prática muito distante da palavra. Sim. Por isso que muitos estudantes da teologia se chocam demais. Por quê? Porque a vida inteira aprenderam daquela maneira, aprenderam errado. E aí quando tem um estudo mais sólido, poxa, mas eu aprendi a vida inteira que se fazia assim, e que Deus era assim e que acontecia assim. E não estão dispostos a acatar as mudanças necessárias quando precisa fazer isso. E se a teologia acaba com a fé, ela acaba com a fé inocente e burra. Olha aí. É isso aí. É uma frase que eu acho que o Zabatiero que diz, o Júlio Zabatiero é um teólogo brasileiro, e ele disse isso, que a teologia, se ela acaba com a fé, ela acaba com a fé burra e inocente. Então estudemos teologia. Obviamente que um problema que a gente tem que falar aqui nesse vídeo é que o estudante de teologia, ele pode ficar bobo, abobado, né? Por exemplo, eu fiquei assim nos primeiros anos de teologia. Eu ia pro culto e quem sentava do meu lado estava frito. Por quê? Isso que ele falou agora tá errado. Porque no grego o cara fica meio babaca, assim, fica, né? E isso é um problema. Arrogância, né? Arrogância, né? Isso tem que tomar muito cuidado pra você não virar um babaca mesmo. E graças a Deus eu tenho amigos, e nessa época que eu tava babaca, os meus amigos vieram pra mim, poxa, Bibo, aí não dá. Né? Acho que tu tem que ter um pouco de temperança aí, algumas coisas guarda pra ti, não precisa ficar trazendo pra nós. Vomitando, né? Tudo que você pensa e tal. Isso, a gente tem que aprender, mas é importante, pessoal. Então, estude teologia, sabe? Procure. A gente tem um link com vários livros que nós recomendamos. Eu e o Melhorança, a gente montou uma biblioteca teológica com algumas sugestões de livros pra galera comprar e tal, e já é um bom começo. E pensar dói. Dói. Pensar dói. Porque o pessoal acha que a gente faz esforço, ou se faz esforço apenas fazendo algo físico, mas fazer teologia, usar o cérebro, até porque é o nosso slogan, né? Teologia é o nosso esporte. Esporte porque exige esforço, exige suor, fazer teologia dá trabalho. A gente escreveu aí o Mosaico Teológico, né? Deu trabalho pra caramba, tá? A gente tem que suar aí, quase que tem o nosso sangue nesse negócio aí, tá? Tem o vermelho aqui, né? Que é um pouco de Jesus, um pouco nosso, não é brincadeira. Então, com certeza, a teologia não é pra gente preguiçosa, tá? Porque gente preguiçosa então assiste DVD de pregadores famosos e tal. E porque a internet faz da fé um show. Faz da fé um show. A internet tem modificado o ser cristão. Né? O ser cristão está muito modificado pela internet, e na internet você encontra muita coisa boa e muita coisa ruim. Então... E a gente está aí justamente para fazer essa diferença. E ser coisa boa. Olha aí. Olha aí, pessoal, a gente precisa agradecer vocês, né, Bibo? Vocês deram like, assinaram o nosso canal, já tem aí mais de 300 likes lá, o vídeo tá bombando também, a gente tá felizão, tá? E você encontra aí, se quiser interagir conosco, tá? A gente não tá aqui só, né, nos vídeos aqui, no BTcast e tudo mais, você encontra a gente lá nas redes sociais, temos as nossas redes particulares lá no Twitter, no Facebook, beleza? Você pode acessar o nosso site, né? Claro, tem gente que, por exemplo, escuta o BTcast e não sabe nem que às vezes o site existe. Lembrando que o BTcast é o podcast do bibotalk.com, mas nós temos lá o BT Curtas, reflexões bíblicas de 10 a 15 minutos, o audio post, que é quando a gente não faz um BTcast, entrevista alguém, tem gente muito boa lá que já foi entrevistada, tem reflexões escritas e tem BT Contos, o Alex escreveu uns contos lá muito legais e tal. Tem uma nova sessão de perguntas e respostas, que é o BTS. Show de bola, o BTS que tá muito legal, que são os e-mails que nós recebemos e respondemos e colocamos lá pra galera conferir também. É isso aí. E o nosso Facebook é o facebook.com/bibotal, que é a nossa fanpage. Curta lá. Se você curte a nossa fanpage, você fica por dentro. Inclusive, não basta só curtir, né? É bom você ir lá e adicionar a lista de interesses. Deixa o cursorzinho do mouse em cima do botão curtir, ele vai abrir uma abinha, aí coloca lá adicionar a lista de interesses, aí você fica realmente sabendo do que a gente posta lá. E pra você que não sabe, não é a fanpage particular do Bibo, é do Ministério Bibotal. Até
faz essa diferença. O meu Facebook já tá esgotado, a galera pede pra eu adicionar lá e eu não quero virar página, justamente porque já tem o facebook.com/Bibotalk e o nosso Twitter também, @Bibotalk. Beleza. É isso aí. Gente, um abraço, até semana que vem, se Deus... Não, semana que vem não. Na outra semana que vem deve ter um BTcast. Isso aqui é só mensal, por enquanto. Mensal, por enquanto, exatamente. É nóis.